Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um Cantinho da Mentoria. Ontem foi nossa estreia, hoje estamos no nosso segundo dia e o nosso intuito aqui nesse cantinho é pensar o que é um mentor, pensar o que é mentoria, pensar se nós precisamos ou não desse profissional, se realmente é bom a gente ter alguém que pegue na nossa mão e nos ensine a ir para outra fase, uma fase que nós mesmos escolhemos. Se é preciso na nossa vida que a gente tenha alguém, um orientador, alguém que possa ver as coisas de modo diferente do que a gente vê no dia a dia. Então esse momento aqui é para a gente refletir sobre todas essas questões, para saber se realmente nós, como seres sociais, como nós vimos ontem, né? Como zoon politicum, aquele ser que não consegue viver sozinho, mas aquele ser que precisa do outro, né? Nós não nascemos para viver sozinho, nós precisamos do outro. Até que ponto nós precisamos do outro? É a nossa questão hoje, né? É a nossa questão no cantinho da mentoria. Até que ponto nós precisamos de um mentor, de alguém que possa nos ajudar nos nossos próprios projetos? É isso que faz com que nós tenhamos esse cantinho da mentoria de hoje. Hoje nós vamos receber aqui uma mentora para falar para nós a respeito da mulher, né? Então, hoje eu vou fazer aí uma passagem a respeito da questão da mulher, né? Vocês sabem que a mulher, ela é vista como um ser que está sempre sendo colocada atrás do homem, né? Nós temos aí vários ditados populares que falam a respeito disso, né? O que nós não sabemos no senso comum é que isso acontece porque, na verdade, foi uma criação mesmo, histórica. E eu vou provar para vocês isso, né? A mulher, ela é vista como aquela civilizadora de homens. Olha que coisa interessante, civilizadora de homens. A mulher é vista como aquela que tira, que dá à luz a um filho e faz com que esse filho ele possa adentrar a sociedade. Ela prepara o filho para a sociedade, né? Por isso daí civilizadora de homens, né? Mas esse termo ele foi criado na modernidade por Kant, Rousseau e outros filósofos da modernidade. Por quê? Porque na modernidade o homem passou a ser o centro, né? E esse homem passou aí para a sociedade para construir uma sociedade nova, uma sociedade onde o homem era o centro, onde a razão era o centro. Só que a mulher, ele precisava de alguém que ficasse em casa para cuidar dele, cuidar dos filhos, né? E quem é essa pessoa? Essa pessoa passou a ser mulher, né? Kant dizia que o ser humano ele precisa atrever-se a saber e ele tem condições para isso, é o iluminismo, né? Mas a mulher não pode se atrever a saber, porque na verdade, né, quando você trata de uma decisão moral, por exemplo, é o homem que sempre acaba dando a última palavra. Então, nesse sentido, a mulher é melhor ela ficar quietinha, cuidando da casa e cuidando dos filhos. Na casa de Rousseau, por exemplo, ele disse até, olha, a mulher até pode conseguir obter sabedoria, porém, a mulher ela é aquela que tem que ser a civilizadora do homem, dos homens. Então, nesse sentido, ela não é bom ela não sair de casa, nem se atrever a saber, é bom ela ficar naquele estado, em casa, no lar. Então, essa questão do lar, né? Antigamente eu lembro que quando a gente ia, minha mãe ia preencher alguma ficha que eu ajudava ela a preencher, né? A gente sempre colocou, qual é a sua profissão? Aí colocava do lar. Olha que coisa interessante, né? Hoje eu nem sei mais, né? Faz tanto tempo que eu não preencho uma ficha nesse sentido, mas eu acredito que ainda há essa possibilidade, né? Vivi, eu não estou te achando. Dá um tchauzinho para mim. A minha convidada chegou, mas eu não estou enxergando ela aqui. Eu tô colocando aqui nas pessoas que estão na live e eu não tô te enxergando. Sai e entra de novo para mim colocar você.
Não estou conseguindo enxergar. Estou com a minha visitante aí, ela não consegue entrar. Então, enquanto ela não entra, né, eu vou continuando aqui. Então, era vista como alguém do lar, né? Aparece, Vivian, é isso mesmo, Valber. Aparece, Vivian. Eu não estou conseguindo achá-la. Ah lá. Ela não aparece para mim, colocar ela para dentro. Eu não sei por que tá, o que tá acontecendo. Bom, continuando então, quando nós pensamos então na mulher, a gente pensa nessa figura que ela ficou sempre atrás do homem, né? Aí tem aquele grande ditado, né? Olha só, gente, que atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Olha que coisa impressionante, ela sempre está atrás. Oh, finalmente, chegou minha convidada especial, tá, gente? Eu vou colocar ela para dentro da live e aí eu acabo de fazer a introdução, tá, gente? Vamos lá. Pronto, assim. Eu tô aqui fazendo a introdução, tá? Tô aqui na parte da mulher. Oi, Vivian, boa noite. Linda, no cantinho da mentoria. Tem alguma coisa ligada aí que tá aparecendo som. Não entra aí! Eu acho que é uma TV. Olha, ainda tá aparecendo som. Dá para ouvir direitinho o som. Obrigado, querido, muito obrigado. O Albert, né? É Albert. Ele está falando que a gente Valber, que a gente transborde. Transbordaremos, Valber. Então, continuando. Ô, Vivian, vê aí para nós. Você está me ouvindo? Vivian? Está me ouvindo? Ela não está me ouvindo. Vivian? Vivian, você está me ouvindo? Ela não está conseguindo. Vivian? Deixa eu colocar aqui para ela, gente. Não estamos te ouvindo. Não estamos te ouvindo. É bom. Isso, sai e entra de novo. Ai, meu Deus do céu. Tá aparecendo som, mas não estava aparecendo ela falando, né, gente? A gente aguarda, não tem problema. Enquanto isso, vou eu falando aqui, né? Vocês vão ter que me aguentar falando um pouco mais. Então, pensando nessa questão da mulher, esse jeito de mulher do lar, aquela que efetivamente é civilizadora do homem, ela foi construída na modernidade. Mas o problema da mulher, como aquela pessoa que está sempre atrás do homem, né? Ele que comanda e ela está sempre atrás, essa visão de que ela é aquela que cuida e educa as pessoas. O que está acontecendo, gente? Deixa eu colocar a Vivian para dentro. Ô, meu pai, vamos lá. Vamos lá. Então, é ainda anterior a isso. Isso. Pronto. Vamos ver. Olá, Tá agora ouvindo vocês agora? conseguem me escutar? Sim! Agora sim. Agora Deu sim. certo, tive que Gratidão. trocar de fone. Ai, peraí. Você sabe que eu aprendi uma coisa, Vivi. Eu não sei se é uma boa ideia o fone, viu? Porque quando eu comecei a fazer com fone, tinha sempre um barulhinho, sabe? Assim, às vezes só o celular é melhor do que o fone. Mas você Olha, testa. obrigada pela dica. Aí você vê aí, vai Muito testando. A gente obrigada. vai te falando, tá bom? Ai, Bom, ótimo. Boa noite então, a todos. Obrigada pelo convite, Dirce. de nada, imagina, nós vamos fazer uma grande live nós dois aqui, falando um pouquinho da mulher, tá? Então, eu estou fazendo a introdução falando que a mulher, ela foi, do jeito que nós vemos hoje, a mulher do lar, né? A mulher civilizadora do homem, ela foi construída pela modernidade. E até por grandes filósofos como Rousseau e Kant, né? Então, ela é uma imagem de vida. Assim como nós construímos a sociedade moderna, nós construímos alguns estereótipos como, na verdade, a mulher, tá? E isso é anterior a isso também, né? Quando da Revolução Francesa, 1789,
Nós tivemos a Revolução e quando chegaram ao poder e tiraram o rei, né, eles criaram, né, escreveram pela primeira vez a Declaração do Homem e do Cidadão, né? Declaração dos Homens e do Cidadão, dos direitos inerentes ao homem, etc., direitos naturais ou não, né? E teve uma figura que chama Olympe de Gouges, uma francesa, que ele escreveu também uma declaração, sabia? Quando ela percebeu que a mulher ajudou na Revolução, mas que ela não foi reconhecida, ela escreveu a declaração assim, Declaração da Mulher e da Cidadã. Mas sabe o que aconteceu com ela, Vivian? O que aconteceu? Ela foi guilhotinada por esse motivo. Para você ver, ela é a mãe do feminismo, tá? Então, esse movimento feminista começou lá no século XVIII, né? E de lá para cá, a gente vê que houve muitas mudanças, hoje a gente vê a mulher, mas o que nós vamos falar hoje é exatamente disso, né, Vivian? Porque apesar dela ser do lar, civilizadora do homem, está sempre atrás do homem, né? Sempre aí pegando as migalhas, hoje ela está se empoderando, porém, ela, junto disso, ela está fazendo com que ela tenha muitas funções ao mesmo tempo, né? Que causa uma grande tensão, que é o que a gente vai ver hoje, né? Então, a gente vê aqui no cantinho da mentoria que muitas vezes precisa de mentor, precisa de alguém que dê a mão para a gente e possa nos ajudar na nossa caminhada, né? Então, hoje, que a gente vai tentar, a nossa pergunta disparadora de hoje, né? A mentoria pode ajudar a mulher a tirar a atenção que ela tem dos outros? Atenção qual? Responsabilidade de ser do lar, responsabilidade de ser civilizadora, educadora, né? Sempre foi da mulher engraçada, né? O homem está lá, mas ela é querida, né? Educadora, e agora outras funções, né? Que a gente foi adquirindo aí. Quando 10 anos atrás, em 1928 também foi criado uma pesquisa do Decálogo da Esposa. Depois vocês procurem aí na internet, o Decálogo da Esposa de 1928. Não sei se você já viu o vídeo. Não sei se você já. viu, né? Mas é interessante já, né? já absurdo, conheço. Né? É um absurdo. Então, olha, gente, façam essa pesquisa, vão amar o Decálogo da Esposa, né? É os 10 mandamentos de uma bela esposa, né? Aí eu nem vou falar o que é, eu quero que vocês procurem aí na internet. Então, tudo isso, né? Então, gente, eu não estou falando, nós estamos em 2020, não tem tanto tempo atrás, gente. Não vai nem sendo até 1928, a gente tinha esse decálogo da esposa, ensinando as pessoas a serem o quê? Serem aquela que serve o homem, não aquela que se empodera do que ela é realmente, que é o que a gente vai falar hoje. Então, essa tensão que vem por todas essas responsabilidades históricas que a gente tem, e agora essa mudança, né? Olha, a impressão que me dá, sabe, Vivian, é que às vezes parece que a sociedade está botando tudo, né? Cara, você não quis sair de casa? Você não quis trabalhar fora? Então agora aguenta, né? Aguenta essa tensão, não é isso? Não dá essa impressão? Exato. Né? Que estão botando o dedo no cara e falando exatamente isso. Então, gente, olha, a Vivian, ela é mentora, escritora, ela é master em PNL, eu não sei, não vou falar porque está no aí a pronúncia em PNL, e líder de marketing e vendas, né? E ela tem a mentoria que fala desse empoderamento da mulher, né, Vivian? De trabalhar com essa tensão e melhorar aí a vida da mulher no dia a dia, né? Então, agora a palavra é sua para falar um pouquinho de você, da sua história, de como você percebeu que você poderia ajudar a mulher a melhorar a situação. Agora é sua vez. Muito obrigada, Dirce. Muito feliz que você tenha aceitado, viu? Obrigada pelo convite. E essa é a minha primeira live. Tô bem emocionada de compartilhar e compartilhar em tão boa companhia, como a Dirce já expôs aí todo o começo a respeito do feminismo e da mulher. E o que acontece, né? Primeiro passo. Eu venho de uma família simples, então eu fui a primeira da família a me formar na faculdade, a procurar aprender um outro idioma, a viajar para fora do Brasil a trabalho.
Então, com base nisso, eu fui uma grande desbravadora. Então, eu comecei a desbravar várias situações que dentro da minha família elas não existiam anteriormente. Minha mãe, ela sempre foi uma grande guerreira, trabalhadora, cabeleireira, estudou até a quarta série e nos educou, eu e minha irmã, nesse sentido, desde pequenas para sermos independentes. Então, essa educação, esse exemplo veio muito forte por parte dela. E uma coisa só eu tinha certeza desde quando eu era criança. Meu primeiro curso de informática, porque nós não somos os nativos digitais, né? Nós somos aqueles que estão aprendendo com a tecnologia. Meu primeiro curso de informática foi com 10 anos de idade. E eu fui atrás, sozinha, fechei, minha mãe foi lá só assinar a matrícula. Então, essa foi o começo. Corajosa, sim. Acho que uma das minhas principais características é fazer, é executar, é estar lá à frente e realizando. E nesse sentido, com esse primeiro curso, eu tinha muito a única certeza que para chegar além, eu deveria estudar. Porque o estudo me daria a base de poder trazer aquilo que eu penso e para me dar a base para falar para as pessoas qual é a minha opinião. Isso desde pequena, né? Desde adolescente ali, e eu continuei sempre nessa jornada. Então, entrei na faculdade com 17 anos para poder fazer a faculdade, fui trabalhar de secretária e a gente vai desde secretária tem um estereótipo muito forte, né? Então, o meu primeiro emprego como secretária e mostrando que eu estava ali para auxiliar e não para servir num sentido que não fosse o sentido correto da palavra. Então, a questão de você se posicionar é o primeiro passo. As pessoas, o respeito ele deveria ser universal. Infelizmente, essa não é a realidade que a gente vive. Então, pelo respeito não ser universal e essa não ser a nossa realidade, nós temos que impor este respeito. Não é nem conquistar, é impor. E você impõe como? Com a sua postura, com a sua forma de falar, com a sua forma de transmitir confiança. Então, por que a mentoria ela auxilia a mulher a retirar esse estresse dos ombros, né? A pelo menos abrandar isso? Porque vai ser uma forma de mostrar como o teu comportamento pode influenciar o comportamento do outro e fazer com que o outro te respeite pelo que você é. Então, a minha mentoria é lugar de mulher é onde ela quiser. E eu falo isso com muito conhecimento de causa, porque hoje eu estou diretora comercial de uma multinacional inglesa que organiza eventos aqui no Brasil em setores muito masculinos. Então, defesa e segurança pública, defesa são as Forças Armadas, então que agora tivemos a primeira oficial da FAB, da Força Aérea Brasileira, há 2 semanas. A primeira oficial. Primeira oficial. E olha, demorou, hein? Demorou. A FAB está indo quase para os seus 80 anos. Então, 2 semanas nós tivemos essa nomeação. E agronegócio e o setor de jogos no Brasil. Então, são setores que são muito masculinos. Para quando você chega e vai conversar e negociar, no meu caso, eu negocio diretamente com essas pessoas. Eu negocio com generais da reserva, negocio com generais, com coronéis, com tudo mais. São homens mais velhos que precisam negociar com uma mulher mais nova que está lá no momento da negociação de igual para igual. Então, são várias histórias ao longo disso e não só o cargo, né? O lugar mesmo, porque quantas mulheres não têm medo de sair na rua à noite sozinha? Quantas vezes a gente se limita a não ir a determinado lugar porque a gente tem receio?
É esse pensamento que vai demorar um pouco mais, só que precisa ser mudado. Eu viajei sozinha para vários países. O país mais diferente que eu viajei sozinha, não tinha ninguém junto comigo, foi para Malásia, a trabalho. Então foram 24 horas de avião, mas não sei quantas horas esperando para cruzar o mundo e tá lá negociando com essas pessoas. Como você passa essa segurança? E como que você tem essa segurança para você? Primeiro, acreditando em todo o teu potencial. Porque tá tudo dentro de você. Tudo, tudo. Não adianta procurar fora. Às vezes, eu acho que a gente se perde demais procurando fora e procurando o outro. Então, a mentoria, ela auxilia nisso. Primeiro, te ajudar a enxergar o que você já tem dentro de você. E qual é o teu potencial que você pode colocar para fora para mostrar, para ter realmente essa influência. O seu comportamento influenciando dos demais. Então, quando você vai conversar com alguém, primeiro de tudo, olha nos olhos. E olha firme. Por quê? Porque aquele é o momento que você tá ali mostrando que você tá de igual para igual com aquela pessoa. Independente se é um homem, se é uma mulher, se é mais velho, se não é. Quando você traz esse movimento de olhar no olho da pessoa, você mostra que você tá 100% presente ali e que você vai dar o seu melhor naquele sentido e que a pessoa vai te respeitar no que você tá falando. Já aconteceram casos? Já. Teve uma vez... tem culturas muito diferentes das nossas, né? Então, as culturas geralmente da Índia, Paquistão, Cazaquistão, sim. países árabes. Sim. Exato. E uma vez eu estava numa feira, visitando uma feira na África do Sul, fora do meu país, para vender a feira que era aqui, que é aqui no Brasil. E conversando com um potencial cliente, deixei meu cartão de visitas. À noite ele me manda uma mensagem. Ah, oi, tudo bem? Eu gostaria de mandar um chofer te buscar. Qual hotel que você tá? Aí eu falei, Eita! Exato. Olha o que ele imaginou. Exato. Aí, foi a primeira situação, assim, que eu tive que enfrentar, que realmente foi o... Vocês estão me ouvindo bem? Estamos. Mas é engraçado, assim, como ser educada numa situação dessa, né, Lívia? Ah, mas é necessário. Você precisa Sim, sair por mas cima. assim, difícil, né? Eu falo muito dessa questão de ressignificar a emoção, né? A emoção que Sim. você deve ter sentido na hora deve ter sido muito difícil, né? Essa sensação, né? De que, meu Deus! E que mundo nós... Que mundo nós estamos? Não, e assim, a conversa não foi só essa. Aí eu cheguei, conversei e falei, olha, você entendeu errado, eu te dei meu cartão de visitas para a gente conversar sobre negócios. Então, se você quiser falar sobre negócios, a gente continua conversando. E ele continua insistindo, até que ele me mandou. Se eu sou um homem tão chato, por que você não me bloqueia? Porque a culpa é sua. Olha aquela visão que nós... Sim. A Bianca tá comentando aqui que ela já ia sair xingando a pessoa. Naquele momento não É isso que podia. eu tô falando. Sim, a gente tem que ter esse autocontrole, né? Exato. Mas E aí, eu virei para ele, eu falei, olha, é o seguinte, eu te dei o cartão para falar de negócios e eu não vou te bloquear, porque eu tenho certeza que pela posição que você ocupa, você sabe que quando é negócios, a gente só fala de negócios. E eu tenho certeza que você vai vir falar comigo para ser um cliente. Então eu não posso te bloquear, porque aí como que eu vou conversar com você para falar de negócios depois? Está aqui meu contato e quando você quiser conversar comigo sobre negócios, está aqui. E depois ele voltou a conversar comigo sobre negócios. E ele parou. Ali naquela hora ele parou.
Hum. Então, quer dizer, você impôs o seu respeito, né? Com Sim, certeza você conseguiu, né? Com a postura, né? Se na hora você não tivesse tido essa postura dura, mas ao mesmo tempo educada, talvez você exato. tivesse perdido o opinião e o respeito ainda por cima, né? Teria perdido Exato. duas coisas no mesmo E tempo, não né? perdi nenhum dos dois, porque assim, é um cliente que é grande pra gente, então eu não poderia Olha, simplesmente bater de frente. E nessa cultura indiana, não adianta você querer passar por cima aí para outra pessoa que vai ser outro homem e que vai te achar e vai falar do mesmo bater jeito, do né? mesmo jeito. Da mesma forma. E o É que complicado. eu aprendi com os anos, e realmente essa bagagem que eu trago para compartilhar na mentoria, é como você fala o que você quer da melhor forma possível. Porque assim, eu aprendi que quando a gente engole sapo demais, chega uma hora que a direção a gente não consegue fazer mais, né, Dirce? Então chega uma hora que o É estresse é tão verdade. pesado, tão pesado, tão pesado que você não consegue. Uma das formas de aliviar o estresse é você falar tudo aquilo que você quer de uma forma que coloque a pessoa no lugar dela. E sem ser mal educado, né? E Sem sem gritar, ser muito sem educado. colocar a emoção em primeiro lugar. Porque, por exemplo, na minha mentoria, eu falo sempre do autoconhecimento, de que através desse autoconhecimento, nós podemos. A emoção a gente não pode evitar, né, Vivian? Porque aquele momento, por exemplo, que você sentiu raiva, você sentiu, né? Isso você não pode evitar. Você sente mesmo. É uma coisa que lá dos hominídeos a gente já sente, né? Que é aquela Exato. questão assim, como primeiro reflete o que a gente está sentindo, ou fugir ou lutar. Quer dizer, a gente está sempre buscando. Essa emoção ela serve de defesa, ela existe, a emoção existe para nos ajudar a nos defender, né? Mas essa emoção você não pode sentir. Só que o sentimento, que é aquele que faz a percepção da emoção e leva para o pensamento, e o pensamento ressignifica isso. Então, nesse momento, você pode mudar. Que é o que você fez, que é o que o seu método mostra também, né? Você, no momento que você percebe essa emoção, você faz com que essa emoção ela traga uma outra realidade que talvez não seria aquela se você tivesse seguido totalmente a emoção sem ressignificar, né? Que é o que eu tô Exato. falando, que acabaram de falar aí nos comentários. Ah, eu iria gritar, eu iria xingar. Quer dizer, você tem uma escolha na hora da emoção, Vivian, que eu sempre falo. Você tem uma escolha, ou se deixar levar pela emoção, né? Ou você ressignificar isso de outro modo, né? Que é aquele momento que você tem que respirar e tomar outra decisão. E o que não é fácil, né? É uma questão de treino também. Mas a gente É, precisa se conhecer muito, Vivian, para a gente poder fazer isso, a gente precisa se conhecer muito. Que nem toda a sua história, né? Você começou muito cedo a ser independente, né? Eu adorei sim. ouvir isso, né? Se você, pô, vou lá com 10 anos, faço lá a inscrição e tal, e minha mãe só foi lá para assinar. Quer dizer, você decidiu, você não foi lá para sua mãe e falou, mãe, eu posso fazer um curso? Né? Não, Você chegou lá, não. foi lá e pumba, já fez. Então, quer dizer, você já tinha isso dentro de você, esse empoderamento feminino, né? Ele já estava dentro de você, né? Que eu não preciso nem dizer se é apoderamento feminino, eu posso dizer que é empoderamento humano, né? Que é essa Exato. questão de que você colocou para fora a sua autonomia, né? Exato. E Você isso muito influenciado escolheu. por ela, porque ela sempre colocou Sim, isso que a mulher ela precisa ser independente, não só independente no sentido de independente do homem, independente como um todo, porque a dependência emocional ela vai muito além do que a dependência só homem-mulher. Pode existir uma dependência muito grande de pais, de aprovação, da família, de amigos, de todo mundo. Quando a gente começa a descobrir o valor que nós temos dentro de nós, e todo eu brinco que é uma maleta de ferramentas, né? A gente não carrega uma ferramenta, a gente carrega uma maleta que pode pegar e usar a ferramenta certa na hora. olha, tem que ter um equilíbrio, hein? Um jogo de Tem. cintura que não é fácil. Um jogo de cintura. E uma das coisas que sempre me ajudou nisso, de uns tempos para cá, porque no começo eu era muito reativa, né? Eu acho que tem
Tem uma diferença muito grande. Eu tenho uma grande amiga também, psicóloga, e ela traz muito forte essa parte do reagir versus o responder. Quando você reage com a emoção. Então, são aqueles primeiros 20 segundos que você já bateu ali de frente. Olha, meu, você tem que ser forte naquele momento, né, Evi? Chico Xavier fala, né, da água da paz, que você coloca água na boca, conta até 10, engole a água e você pensa no que você vai responder. Você não responde logo de cara, né? Você traz ali uma aguinha, vou colocar a cabeça no lugar, depois eu respondo da melhor forma. Porque eu já coloquei, por exemplo, uma situação que eu falei para um senhor muito importante do setor que eu trabalho, muito importante, ele é presidente de uma associação. E ele é um senhor já, tem seus 60 e poucos anos, e nós numa mesa de jantar, conversando sobre negócios, ele falou uma situação, assim, muito machista. Muito, assim. Ele é casado e ele tinha, sei lá, namoradas ao redor do mundo. E aí, nessa situação como um todo, porque para ele chamar a atenção das mulheres, ele não precisava ser bonito, não precisava ser inteligente, só precisava ter dinheiro. Tá, assim, bem por baixo e muito mal explicado. Então, eu ouvi tudo aquilo, comendo, né? Então, eu dei uma garfada, mastiguei. Tá difícil de engolir, hein? Aí minha resposta foi, nossa, que triste uma constatação como essa, porque eu gosto das pessoas quando elas gostam de mim de verdade. É uma constatação muito machista, né? Falei com todas as palavras o que eu queria falar, mas de uma forma muito educada. Coloquei ali no lugar certo, na posição que tinha outros homens na mesa, eu era a única mulher. Quando eu expressei o que estava acontecendo, um silêncio, assim, na mesa, como tudo. Silêncio mortal, tipo, meu Deus. Nossa, que situação. A conversa continuou acontecendo, mudou de lado, né? Assim, acabamos mudando de lado de conversa. E eu acho que é isso que é o importante, a gente aprender a falar aquilo que a gente pensa de uma forma que, ponto número 1, não te tire a razão por estar nervosa, porque se você grita, se você se descontrola, você já perdeu a razão. Por mais que você esteja certo. Em qualquer situação na vida, não só homem e mulher, não só mulher numa situação de assédio e tudo mais. Você já perdeu a razão. Se você começar a gritar com a outra pessoa, outras pessoas ali na mesa. Porque a minha vontade às vezes era essa, né? Tipo, você tá louco? Como que você tá falando uma coisa dessas? Tá viajando, né? Mas não, continuei. O que eu vou responder? Preciso responder, porque eu não vou ficar calado perante uma ofensa dessas mulheres, que as mulheres são só movidas a dinheiro, né? Como assim, né? De jeito nenhum. Se são as que você conhece, dá problema nas pessoas que você conhece, independente de gênero. E aí, respondi dessa forma, passei meu recado, nunca mais ouvi esse tipo de conversa, se elas acontecem só entre os homens. E eu acho que o grande segredo é esse, é a gente conseguir, primeiro, quebrar o nosso impulso de reagir, controlar os nossos impulsos. Então, o estresse é o que você falou, né? O estresse, ele traz sempre o nosso cérebro límbico, né? O mais racional. Exato. E ele sempre vai trazer 3 reações. Quais são as reações? Ou você vai fugir, ou você vai congelar, ou você vai enfrentar. Sim. Quando você conhece a ponto de saber qual deles que você faz, você já começa a bloquear. Pera, eu sei, eu particularmente, eu sou das que enfrenta, né? Eu não me bloqueio, eu vou para cima. E aí, com base nisso, eu percebi também que ser agressivo demais, você perde a razão. Então, foi e aí passar isso, né? Passar adiante e tentar fazer o meu possível para responder e não reagir.
Isso, olha, boa, boa, né? Responder e não reagir, né? Desde os filósofos clássicos, né, do século V a.C., tem a questão da razão como sendo aquela que coloca a gente para conversar, né? E quando a gente reage sem pensar, então isso significa que eu não tenho mais argumento, não é? Exato. E se eu não tenho mais argumento, eu parto para onde? Eu parto para a reação, né? Exato, Então, e às esse vezes é o problema. a situação da mulher ser conhecida como a que chora, como a chorona, que não pode. Exatamente, Alguém vem, fala alguma coisa que é ofensiva, exatamente. a pessoa está errada, e a Aí eu primeira tenho reação é essa. que chorar, É a né? primeira reação. Então, Só que se você se conhece, você sabe que você reage assim, eu até brinco. Vai, chora no banheiro, se acalma, e volta plenamente e volta em cima responde, do palco, e fala aquilo que você pensa. Porque também se você só passar a ouvir, engolir, vai chegar uma hora que esse estresse vai se transformar numa doença crônica. com Então, como que certeza, e a gente não pode deixar que isso aconteça, né? E a mulher, então, e a mulher nesse sentido com essa tensão, muitas vezes ela precisa, né? Que nem você trabalhando num ambiente totalmente masculino, né? Porque poucas mulheres estão nesse ambiente executivo, né? Então, você tem que aprender a lidar com essa situação na conversa, né? Para mudar essa visão até mesmo do homem com relação à mulher, né? A mulher chorona, a mulher que grita, a mulher que é histérica, né? Olha, a mulher histérica, então, gente, olha há quanto tempo que não tem. A mulher tem neurose, né? A mulher tem neuroses, a mulher grita, a mulher xinga. Então, assim, então é por isso mesmo, porque aí, se nós não nos controlarmos cada vez mais, a mulher vai ser vista como aquela que não pode estar na liderança de nada. Aquela mulher que não pode ser exemplo para a sociedade de uma liderança. Aquela mulher que não pode estar no executivo, que tem que ser uma eterna secretária. E nunca ser aquela que faz, que é líder, né? Então, a gente, nesse sentido, a mulher, ela se apoderando desse jeito. Claro, eu posso dizer que eu sou mais sensível que um homem? Posso até dizer que eu sou mais sensível que um homem. Só que existem homens sensíveis também. Então, eu não posso dizer que toda mulher é sensível a ponto de que, quando ela é contrariada, ela chora. Eu não posso dizer isso, eu não posso generalizar. Né? Eu não posso generalizar. E cada vez que eu generalizo, né, eu faço com que a mulher ela seja vista exatamente. É como se eu colocasse colocasse como certo aquilo que a gente sempre pensou, que é aquela visão histórica construída pela modernidade. Então, a partir do momento, é claro, nem toda mulher quer ser executiva, nem toda mulher quer viver num ambiente masculino, né? Que é tão interessante hoje, né? Você chega num posto, você vê uma mulher frentista. Há anos atrás, você nunca imaginaria que uma mulher ia ser frentista, que uma mulher ia ser, sei lá, até mesmo uma engenheira, né? Você não vê, você vê engenheiro masculino, né? Então, quer dizer, hoje nós temos um mundo aí muito eclético nesse sentido, né? Mulheres aí tomando espaço que a gente nunca imaginou que a mulher ia tomar, né? Então, nesse sentido, a gente vai provando, né? E a sociedade errou muito quando ela deixou a mulher como civilizadora do homem, como deixou a mulher do lar, né? E esqueceu que a mulher tem as mesmas potencialidades que qualquer ser humano tem, não é porque é mulher, né? E eu acredito, né, como sendo mulher, que também a gente é até bem forte, né? Porque a gente passa por cada uma, né, Vivian? Né? muito. Não é Assim, fácil, né? não foi de propósito, e eu acabei montando uma equipe comercial para atuar nessas áreas 100% feminina. E não foi de propósito. Olha, Não foi porque era, não, eu só vou contratar mulher. Não, sabe por quê? Porque quando eu estava fazendo o processo seletivo lá atrás, o brilho nos olhos das mulheres era mais intenso
do que dos homens que participaram daquele processo. E para a área comercial, a mulher, ela tem uma capacidade que, se ela explora isso muito bem, ela consegue se destacar, porque a mulher é muito empática. Então, a mulher, ela consegue se conectar com o outro. Porque aquele comercial de antigamente, que era só eu vendo, sem saber quem você é, e se isso tá desenhado para você, tá morrendo aos poucos. E a capacidade que a mulher tem de ler o outro e entender como ele está se sentindo. E eu acredito, até por causa dessa história toda, de ser a civilizadora do lar e de ser aquela mulher lá atrás, na época das cavernas, que ela ficava em casa e cuidava da vila como um todo, ali daquela região como um todo, enquanto o homem ia caçar, ela teve essa possibilidade de se conectar, de criar uma conexão com as outras pessoas, coisa que o homem perdeu um pouco, porque ele criou, como eram os homens que saíam, olha que coisa interessante, né? Os homens que saíam para caçar, logo, o homem, ele conecta com o homem, né? Com o homem. Agora, a mulher, ela ficou em casa. Você sabe que na época do Neolítica, né? Quando começou a agricultura, quem cria a agricultura não é o homem, é a mulher. É a mulher que inventa a agricultura. É ela que começa a cultivar. Isso que é interessantíssimo. Por quê? Então, ela acaba tendo que conviver com a sociedade, tendo que criar uma paz ali, ordenar ali, se virar para poder alimentar todos. E como aquela que educa, ela lidava com as duas, com o homem e com a mulher. Não é? Porque a criança não tem homem, tem mulher. E olha que coisa interessantíssima essa visão, né? E parece que agora, nesses tempos, nós estamos conseguindo nos apoderar novamente daquele sentido, né? Daquele sentido que foi perdido durante a história, né? A mulher foi perdendo isso. A mulher foi perdendo essa visão do quanto ela vale para a sociedade, que ficou aí atrelado à questão do lar, né? Uma sociedade, hoje, se nós, infelizmente, nós temos um racismo que foi criado, né? Mas nós temos, por exemplo, algumas culturas onde você tem, você tem a mulher como centro, como a cultura africana, por exemplo, que é uma cultura que não é uma cultura machista, é uma cultura matriarcal. Sim. Você entende? E que nós temos aí um racismo estrutural que não deixou com que essa visão diferente africana entrasse no nosso meio. Mas lá já é uma cultura um pouco diferente do que essa que a gente vê ocidental, né? Que encurralou a mulher no lar e fez com que ela, olha, é isso aí que você tem que fazer, o resto deixa que a gente faz. Né? Mas aquela visão, né? Se a gente começar a se apoderar de toda essa visão que a gente tem, eu tenho certeza que a nossa sociedade, aos poucos, né? Ela vai se tornando mais feminina. E não é femismo, né, Vivian? Que a gente tem que deixar, porque existem dois movimentos. O feminismo, que é esse que é para trazer novamente a mulher como essa, né, que está na sociedade, que ela pode colaborar com a sociedade, mas não o feminismo, que é aquela disputa de poder com o machismo, né? Quem pode mais, chora menos, né? Que a gente não pode pensar também na mulher daquela que também aí não vale a pena, né, Vivian? A gente pensar numa mulher que vai lá, ó, vai competir com o homem, é quem pode mais? Não, também não, né? Extremo vale a pena. Nada que é extremo vale a pena. Tudo que ou é muito extremo ou é muito generalista, não funciona. A nossa grande luta é fazer com que as mulheres elas ocupem ou elas tenham as mesmas possibilidades, um mundo de possibilidades que os homens têm. As do homem, não necessariamente. Por quê? Porque a mulher, ela tem a mesma capacidade. Claro, às vezes uma capacidade física, não, as nossas constituições físicas são diferentes. Então, assim, às vezes não dá necessariamente para executar a mesma função nesse sentido, mas é no sentido de respeito, de a mulher, ela realmente ser respeitada
pelo que ela é, e isso começar a ser mais, muito mais natural. Da mulher não ser obrigada a ter que buscar esse respeito. Esse respeito ser parte do todo. Porque a gente tem que respeitar o quê? O ser humano. Sendo homem, sendo mulher, sendo qualquer outro gênero, de qualquer outra forma. Por quê? Quando você respeita o outro, que é o nosso... eu tenho um muito forte, né? Eu sigo muito forte os mandamentos de Cristo, que é amar o próximo como a ti mesmo, independente deste próximo. Só que para amar o próximo como a ti mesmo, primeiro você precisa amar a si próprio e saber qual é esse amor. Porque se você não sabe qual é o amor, você não consegue amar o próximo. E aí, nesse sentido, como você traz isso para o teu dia a dia? Como você traz isso para as tuas atitudes e para o teu comportamento? Primeiro, não reagindo. Então, a mentoria a gente consegue trazer isso, né? Os exercícios e conhecimento nesse sentido. Aprender a responder, o como responder é muito importante. Você se posicionar de uma forma que você busque esse respeito. Vai chegar uma hora que ele vai ser natural? Vai, por enquanto não é. Não vamos viver com os óculos de rosa, porque por enquanto ele não é. Não é. Não. Você vai ter que se impor até a pessoa se tocar, né? Infelizmente. É uma catequese, eu digo, né? Uma catequese. Exato, exato. E aí, o que eu trago um pouco é o papel da liderança nesse sentido. Porque você ser líder não é só você ser líder no executivo. É você ser líder da sua vida. É você ser protagonista da sua vida. Porque uma mãe é líder. A professora é líder. É líder. A executiva é líder. Nós somos líderes. E se você quer se posicionar naquela sociedade que você está enquanto líder, independe do papel que você ocupa. Porque a liderança, ela não é imposta. A hierarquia, ela é imposta. Você pode ter chefes. E isso é imposto pela hierarquia. A liderança, ela é conquistada. Ela é conquistada. Verdade. E ela é conquistada pelo exemplo. Não adianta você falar que você é líder se você não se coloca como tal e se as suas atitudes não são de um líder. É nesse sentido, como você consegue realmente trazer para a tua realidade e se apossar desse conhecimento de tal forma que você consiga, ponto número 1, igual a gente colocou lá no começo da live, diminuir o teu estresse, sabendo que o outro é do jeito que ele é e tá tudo bem porque ele é assim. Você tem que tirar a ideia da tua cabeça de mudar o outro. Primeira coisa de tudo, esquece, ninguém muda ninguém, nunca. A pessoa só muda se ela quiser. Se ela quiser. Isso eu já aprendi também. Se ela quiser. Ninguém muda. Ah, porque eu mudei por você. Não, você mudou porque você quis, porque foi bom para você. Você pode ter mudado porque a outra seria melhor para outra pessoa. Mas você tomou a atitude de mudar. Ninguém muda ninguém. E ninguém muda por ninguém. A pessoa muda porque sentiu no coração que está na hora de mudar. Então, a partir do momento que você aceita que os outros são como são, e tá tudo bem assim, e que cada um tem a sua visão de mundo, porque a visão de mundo é diferente de uma pessoa para outra. Porque cada um teve as experiências que teve na vida. Então, a minha visão de mundo é uma. A sua visão de mundo é outra. As nossas experiências são distintas. São diferentes. Então, às vezes, para uma pessoa que cresceu num lar muito machista, certos comentários não são machistas. Não tem aquelas pessoas que estão dentro de um relacionamento abusivo e às vezes elas nem notam que elas estão num relacionamento abusivo porque aquilo é o normal dela.
existem. Nós vendo de fora é abusivo, mas para ela que está dentro, não parece que aquilo é normal, né? Ela acostumou com a situação. É o que eu falo sempre, que a gente tem que nos conhecer e saber como eu construí minha casa do eu. E saber a hora de poder reformar essa casa. E Exatamente. nós conseguimos responder a pergunta, Vivian? Se a mentoria ajuda a mulher a diminuir essa tensão que ela tem sobre os ombros? Creio Eu que acho que sim, sim, viu, né? Dirce? Acho que sim, viu? Se alguém ficou com alguma questão, pode mandar para a gente responde. E a mentoria, ela vai te auxiliar a dar um passo em direção àquilo que você quer. Então, Exatamente. dá um passo à tua melhoria contínua, a como você pode solucionar as situações que antes te causariam estresse, como que você vai viver com elas. E responder, não reagir. Não Então, responder e não reagir. Muito bem. Usar muito mais a razão do que a emoção. Mas não evitá-la, porque ela pode nos ajudar também a ver, né, o que está acontecendo. Né? a emoção é Mas muito importante, ela é muito importante. É que essa primeira reação é a que precisa ser controlada. Numa exatamente. conversa, numa situação, numa reunião de grupo, assim, que você tem outras pessoas. Porque se você reagir emocionalmente a tudo, sempre, você vai ser a neurótica. Lá de Jung, né? A neurose lá. Você vai ser a neurótica da vida. Perde, e você perde totalmente a credibilidade, né? As pessoas realmente, se você estiver concorrendo a um cargo, por exemplo, com certeza você não vai ser escolhida, né? Infelizmente, né, as pessoas, a gente demonstra isso aí, e as pessoas não gostam muito dessa visão aí emocional, né? Porque é muito impulsivo, né? Então, claro, o que ela vai fazer naquele momento? A gente tem que pensar antes, né? Exato. E aí, sabendo disso, então, gente, olha, todos estamos indo para o fim da live. Foi muito bom, amei, Muito aprendi muito com você. obrigada. Foi muito bom. Espero que tenha atendido as expectativas. Eu fico muito feliz pelo convite Eu pela minha primeira também. live. Nossa, que delícia! Você foi muito bem, foi ótimo, né? Foi Obrigada. muito esclarecedor, foi maravilhoso. E pensando assim, gente, o cantinho da mentoria é exatamente para isso, para a gente perceber que muitas vezes a gente precisa que alguém nos dê a mão, que alguém possa nos ajudar em todos esses conflitos que nós percebemos, gente. Ontem nós pensamos a questão da mentoria de um jeito, hoje nós pensamos de outro, mas tem sempre aí, nós somos muitos. E cada um constrói sua casa do eu de uma forma diferente. Então, muitas vezes, nós precisamos de alguém que nos dê a mão, mas não alguém, precisa ser alguém específico, muitas vezes, né? Então, nós precisamos dessas pessoas, lembrando que nós somos pessoas que não conseguimos viver sozinhas. É nesse encontro, é nesse diálogo. Olha quanta coisa que a gente aprendeu dialogando, né, Vivian? A gente vai aprendendo, e é só assim que a gente aprende. E isso é maravilhoso, é fascinante no ser humano. Por que deixar isso para trás? Não, vamos dialogar com o outro, vamos passar para o próximo nível e sendo ajudado através da mentoria, né? E quem já sabe o Então, caminho consegue voltar para pegar o outro, que vai para pegar o também outro, descobrir o caminho. E né? vai também traçar o caminho. Então, assim, a mentoria ela é muito para mim aquela pessoa que já abriu a trilha, que é um bandeirante da vida, que abriu a estrada e que sabe o caminho para voltar e voltar quantas vezes quiser. E que vai trazer cada vez mais e mais pessoas para um lugar mais tranquilo, Esse com um momento, estresse muito exatamente. menor, com a possibilidade de alcançar êxito muito maior, e nesse sentido a gente consegue se ajudar. Se ajudar, exatamente. Então, hoje foi o segundo dia, amanhã nós não teremos, né, o cantinho da mentoria, depois continua, né, mas hoje são duas, né, vai continuar aí mais lives de segunda até sexta-feira, também
com outros mentores aqui, tá, gente? Então, eu agradeço muito a sua presença, fiquei muito, muito feliz por você estar aqui com a gente. Foi um assunto muito bom, até porque nós duas somos mulheres, né? A gente acabou aí colocando um pouco para fora isso também, né? Mas foi muito bom. Muito obrigada, minha querida. Ó, muito Obrigada, obrigada mesmo. Tá? Pessoal que participou, muito obrigada por vocês obrigada, terem gente. participado com a gente, né? Bastante gente aí entrou, né? Infelizmente, né? Estamos acabando e eu vou, né? Vou encerrar antes que o Instagram nos derrube, né? Para mim poder salvar essa live. E para quem não conseguiu ver, eu vou deixar aqui no IGBT. E também, gente, eu sempre salvo no meu canal Filosofia Nossa de Cada Dia. Tá lá todas as lives. Eu tenho o Cantinho da Felicidade, né? Que é onde a gente discute o que é ser feliz ou não e de que forma, o que é felicidade, se é construída, se não é, se é ideal, se é utópica. Cada dia eu trago também um convidado diferente para pensar sobre isso. E esse aqui é novo, né? Com o Cantinho da Mentoria, falando da importância da gente ter alguém que nos segure pela mão, vista a nossa camisa, possa nos ajudar no nosso projeto de vida, né? E provando a cada dia isso com pessoas e mentores diferentes. É o que a gente quer, né? E todas essas lives estão salvas lá no meu canal Filosofia Nossa de Cada Dia. Espero vocês lá, né? Se inscrevam e vão lá para ver essas lives aí, para a gente pensar e refletir sobre tudo isso, tá, gente? Então a gente volta na segunda-feira, tá? Um grande beijo, ótimo final de semana, ótimo final de sábado, ótimo domingo, né? Tudo de bom para nós, para vocês. Muito obrigada novamente. Tá, Vivian? Até logo, Obrigada, gente. obrigada. Obrigada pela presença. Tchau. Tchau.